Olá a todos, me chamo Leonardo, sou médico do trabalho e diretor da Central de Saúde. Gostaria de pedir um pouco da sua atenção para a gente falar um pouco do Novembro Azul. Serão 5 minutos de muita informação sobre o câncer de próstata. Primeiramente, precisamos entender o que é a próstata. A próstata é um órgão que fica logo abaixo da bexiga. Ele tem o tamanho aproximadamente de uma noz e ele tem duas funções extremamente importantes. Ele ajuda na produção do esperma e ele também auxilia no controle urinário. Sabendo disso e da localização, nós conseguimos ver que ele fica bem abaixo da bexiga, como eu falei anteriormente, e pelo meio dela passa a uretra, onde leva a urina da bexiga até o meio externo. Bom, duas são as patologias que nós iremos falar aqui. A primeira é a hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Como o próprio nome diz, ele é um crescimento benigno, ou seja, não é câncer, mas acentuado da próstata. A próstata que tinha o tamanho de um noz começa a ficar bem maior. Outro detalhe, esse crescimento ele é da próstata toda, principalmente da região central. E o que acontece? Repare que bem abaixo da bexiga, quando ele vai vindo pela uretra, começa a ter um espessamento. Como ele espessa a uretra, a pessoa começa a ter uma dificuldade de urinar. Portanto, quais são os sintomas que ela apresenta? Ela vai ter um jato urinário fraco e fino, hesitação para iniciar a micção, aumento da frequência urinária e a sensação de resíduo pós-micção, além de um gotejamento no final da micção. A hiperplasia prostática benigna, ela precisa ser tratada também, existe medicamentos e em alguns casos é necessário fazer a cirurgia. Ela é muito importante que o homem procure, nos primeiros sinais e sintomas, auxílio médico para resolver logo o seu quadro. Mas o câncer de próstata? O câncer de próstata ele tem outra característica. Lembra que eu falei que a HPB ela crescia a próstata toda, inclusive a região central? O câncer de próstata, o tumor normalmente vai aparecer na região periférica da próstata. E o que é que isso acontece? Se ele aparece mais pela região periférica, ele não vai influenciar tanto na uretra, pelo menos não nos quadros iniciais. Logo, por esse motivo, como o crescimento não vai atingir a uretra no início, o câncer de próstata comumente ele é assintomático, ou seja, ele não dá nenhum sintoma na fase inicial. E aí que está o grande problema, porque se ele não dá sintomas na fase inicial, se as pessoas forem aguardar ter algum sintoma, quando for tratar, o câncer já pode estar muito avançado. Para termos ideia, nós fazemos um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos. É o segundo câncer mais frequente nos homens. E 3 mortes acontecem a cada 2 horas devido ao câncer de próstata. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estados avançados, quando os sintomas começam a aparecer. 95% dos casos já estão em fase adiantada, ou seja, quando nós diagnosticamos no começo, a chance de cura do câncer de próstata é muito alta. Por isso que é muito importante ter uma estratégia para diagnosticar antes do aparecimento de qualquer sintoma. É importante também a gente falar que alguns fatores de risco estão relacionados ao câncer de próstata, tais como o próprio envelhecimento humano, o histórico familiar, pais, avós, raça, obesidade e os hábitos alimentares, como a ingestão de muita gordura, fritura. Aliás, falando de alimentos gordurosos, carnes vermelhas, eu trago aqui um dado importante. Um estudo mostrou que os países que têm normalmente dietas mais relacionadas a arroz, etc., como os do Oriente, comparado com países nórdicos, onde tem um consumo muito alto de carne vermelha, eles têm também uma diferença muito grande no câncer de próstata, aparecendo mais no país que tem mais o consumo de gordura. Portanto, temos que ter cuidado também com a nossa alimentação. E para o diagnóstico? Como eu falei, se não há os sintomas, ele só aparece de forma tarde, nós não podemos esperar. E para isso nós temos duas formas eficazes de fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Ele vai ser feito através de um exame de sangue, do PSA, e também através do toque retal realizado pelo médico. Aliás, é muito importante conversar com o médico, trocar informações
se informar de outras doenças também. Então, um exame tem que ser feito juntamente com o outro. Não se substitui um nem substitui o outro. Muita dúvida de quando se deve procurar o médico para fazer seus exames e o seu acompanhamento da próstata. Bom, se você tem acima de 45 anos, independente de qualquer fator de risco, você já deve procurar o seu médico para iniciar a sua prevenção. Se você tem mais de 40 anos, mas tem algum fator de risco, em especial histórico na família de câncer de próstata, você também já deve procurar um médico para iniciar a sua prevenção. Por que o exame de toque é tão importante? Ele é muito importante porque o exame só de sangue, ele não diagnostica todos os casos. Para você ter ideia, 20% dos cânceres, eles são diagnosticados exclusivamente pelo exame de toque retal. E para finalizar, eu gostaria de dizer que hoje nós temos diversos tratamentos relacionados ao câncer de próstata que a pessoa pode se beneficiar. Portanto, é muito importante que a gente faça o diagnóstico bem no início, pois aumenta muito a sobrevida de câncer de próstata. A prova está nesse gráfico desse estudo que mostra que as pessoas que tiveram o diagnóstico inicial, nos sintomas ainda brandos, eles, em 5 anos, têm uma taxa de sobrevida ainda praticamente de 100%. Quando a gente vê as pessoas que diagnosticaram já com estágios avançados, com 5 anos essa taxa cai para menos de 40%. Muito obrigado pela atenção e lembre-se, procure seu médico para fazer a prevenção do câncer de próstata.